Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também aproveita e me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook e Telegram. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O Espírito Santo nos dá a vida espiritual. Ele nos concede visão e entendimentos espirituais e não carnais. Por isso, existe grande diferença entre um conhecimento apenas intelectual das Escrituras e um conhecimento profundo das suas verdades, se baseando no que o Espírito Santo revela. Um mero conhecimento intelectual da Palavra de Deus leva a uma religião teórica e completamente legalista. No entanto, o conhecimento através do Espírito Santo pode mudar o curso de nossas vidas e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Paulo disse em 1 Coríntios 2:4: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras sábias e persuasivas, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Que privilégio maravilhoso temos como filhos de Deus, de termos o próprio Espírito de Deus vivendo dentro de nós. 1 Coríntios 3:16, vocês não sabem que vocês mesmos são o templo de Deus? E que o Espírito de Deus vive em vocês? Então, se não temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós, não pertencemos ao Senhor Jesus. Romanos 8, versículo 9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Então nós temos vida em nossos corpos mortais, por causa do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Jesus, quando vai fortalecer os seus discípulos, declara em João 14, no versículo 12 em diante, assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus está dizendo para os discípulos naquela época, mas isso também está apontando para nós, aqueles que estarão no tempo do fim, aqueles que estão vivendo o tempo das dores, e aqueles que viverão durante a grande tribulação. Isso porque ele está dizendo: aquele que crê em mim fará as obras que tenho realizado. E ele continua: e fará coisas ainda maiores do que estas. Quais? As que ele tem realizado. Então Jesus está dizendo: vocês farão mais sinais e maravilhas do que eu estou fazendo. Isso tudo através do poder do Espírito Santo, que permanece dentro de nós. Quando olhamos para o profeta Elias,
que é um simbolismo de uma unção muito grande de poder do Espírito Santo e que, de certa forma, aponta para as duas testemunhas também, no tempo do fim, na última semana de Daniel. Um tempo onde podemos dizer que acontecerá a grande tribulação, tempos difíceis como nunca existiu antes. Então, consequentemente, se serão tempos difíceis, a igreja, o povo de Deus, precisará estar mais preparado. O povo de Deus precisará de uma nova porção de poder do Espírito Santo. Como se Deus estivesse dando a nós mais poder do alto. Como se Ele em nós tivesse sendo mais forte para um ataque muito mais violento de Satanás no tempo do fim. E é aqui que nós temos que entender que é de total dependência das nossas vidas para com Deus. Nós estaremos cada vez mais distantes do sistema e mais próximos da dependência do Senhor. E é assim que a mulher vai para o deserto, de Apocalipse 12, onde será suprida por Deus durante 1260 dias, ou 3 anos e meio, a metade da última semana de Daniel. Mas além desta parcela da igreja que estará indo para o deserto num mover de arrependimento, de quebrantamento, de desprendimento do sistema e dependência de Deus, nós temos também uma porção do Espírito Santo caindo sobre a igreja. Mais especificamente, as duas testemunhas, que receberão este poder do alto na primeira metade da última semana de Daniel. Quando nós olhamos para Elias e Eliseu, nós vemos que um está simbolizando a primeira unção profética do Espírito Santo e o outro está pedindo uma dupla porção. Quando lemos lá em 2 Reis 2:9, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Eliseu está pedindo um duplo poder. E aqui nós temos uma ligação direta com a fala de Jesus para os seus discípulos, dizendo: farão coisas ainda maiores do que eu. Elias e Eliseu tipificando Jesus e a igreja fazendo coisas maiores do que Jesus, uma dupla porção, um renovo vindo do alto. Isso para ultrapassar os dias difíceis do tempo do fim. Quando o povo de Israel estava no deserto e recebia de Deus um maná diário, todos os dias eles recebiam uma porção para utilizar naquele dia. E eles não podiam pegar a mais do que aquela porção, pois então aquele alimento se apodreceria. Mas é interessante que ao 6º dia eles poderiam colher o dobro do maná. Isso para que eles pudessem utilizar aquele maná também no 7º dia, o dia considerado de repouso, o sábado. Era como se eles estivessem recebendo uma dupla porção. Para quando? Para o tempo do fim, o 6º dia. Para Deus, 1000 anos é igual a um dia, e um dia é igual a 1000 anos. 2 Pedro 3:8. Não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós lemos lá em Êxodo 16:22. Ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gomers para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes a ele: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis,
Mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Perceba como este mandamento do Senhor está apontando justamente para o 6º milênio. Está apontando para o que vem antes do 7º milênio, que tipifica o milênio com Cristo. Então, quando nós apontamos para o 6º milênio, o 6º dia, e ali nós recebemos um maná duplificado, nós cruzamos esta mesma informação com a dupla unção profética deixada de Elias para Eliseu, e também com a fala de Jesus para os seus discípulos, que disse: vocês farão coisas ainda maiores do que essas. Quais? As que eu tenho feito. De certa forma, este tempo que antecede o milênio, nós estamos apontando para o tempo onde a igreja receberá o seu noivo e, consequentemente, os mortos ressuscitarão e os vivos receberão corpos glorificados, e juntos iremos ao encontro do Pai nas nuvens. E depois entraremos no 7º dia, o dia do descanso, o nosso descanso com Cristo durante o milênio. É interessante como em todos os outros dias, do 1º até o 5º, o maná, se fosse pego em maior quantidade, seria deteriorado, ele estragaria. A Bíblia diz que ele cheiraria mal, ficaria deteriorado. E no 6º dia, já mudava-se a regra, ou seja, a pessoa podia colher 2 doses, 2 porções de maná, contando para o próximo dia. E não estragaria, não iria cheirar mal. Aqui nós temos também uma simbologia com a ressurreição dos mortos e o nosso ganho de corpos glorificados, onde não mais estaríamos na carne. E desta forma, assim como o pão não estragaria, nós também passaremos para o milênio e os nossos corpos carnais não estragarão mais, porque eles não existirão. Nós teremos corpos glorificados, imortais, incorruptíveis. O Espírito Santo também tem um simbolismo com as 2 chuvas. Quando olhamos para Atos 2, nós vemos ali um derramar primário, uma chuva temporã do Espírito Santo. E ali houve uma função de início da igreja, onde muitas pessoas aceitaram Jesus, onde muitos sinais, maravilhas foram realizados. A chuva temporã é a chuva que virá no tempo do fim. É a dupla porção. Quando Jesus diz: vocês farão ainda coisas maiores do que essas que eu fiz. É a dupla porção que Elias deixa com Eliseu. Então nós temos também 2 chuvas. A primeira, que já aconteceu, que é a chuva temporã, e ainda teremos um novo renovar do Espírito, um novo derramar do Espírito Santo, que nós chamamos de chuva seródia. E poderíamos dizer que ela virá no 6º dia, ou no 6º milênio. Tiago 5, versículo 7 diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Então aqui está dizendo as chuvas temporã e as chuvas seródias. E aqui o agricultor está falando do próprio Deus, que aguarda a chuva caindo no outono e na primavera, para que haja uma colheita. Lá em Atos houve uma colheita muito grande. E no final dos tempos, no 6º dia, haverá uma grande colheita. Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
Versículo 17: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Perceba como a profecia de Joel, que está sendo relatada aqui em Atos, ela tem dois cumprimentos, dois tempos de cumprimento: naqueles dias e no tempo do fim. No 6º milênio, onde nós receberemos uma dupla porção do Espírito Santo, para termos capacidade de sobrevivermos em tempos tão difíceis. Apocalipse 11, versículo 3: Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras, e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Perceba como aqui está demonstrado um poder muito maior do que o que Jesus fez no tempo em que ele esteve aqui na terra. E é por isso que Jesus estava falando para os seus discípulos, para aquela chuva, a chuva temporã, e Jesus está apontando também para a chuva seródia, para este tempo do fim, onde as 2 testemunhas precisarão estar preenchidas completamente de Espírito de Deus, para poderem fazer sinais e maravilhas maiores do que estes, quais? Aqueles que Jesus fez naquela época. E aqui aponta também para a parábola das 10 virgens, onde as 2 testemunhas é o grito da meia-noite, aquele que avisa a igreja que dorme. E também a Filadélfia e Esmirna, as igrejas que não receberam críticas, mas apenas elogios. Essas igrejas apontam para as 2 testemunhas, judeus e gentios convertidos em Cristo Jesus. As demais 5 igrejas são exatamente as 5 noivas que estão completamente adormecidas. Mas existe uma diferença. Dentre elas, uma parte acorda e não tem candeeiros cheios de azeite. A outra parte está com seus candeeiros completamente preenchidos. Mas todas essas 5 igrejas, que uma parte estava com seus candeeiros cheios e a outra parte com seus candeeiros vazios, só acordará, só despertará após o grito da meia-noite, o grito das 2 testemunhas, Esmirna e Filadélfia. Zacarias 4, versículo 11. A seguir perguntei ao anjo: o que significam essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também: o que significam esses 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Então aqui, Zacarias, o profeta Zacarias, está dizendo que essas 2 oliveiras são as 2 testemunhas e elas receberão esta unção dupla de Elias, uma dupla porção de maná. Não podemos esquecer que uma parte da igreja que estará indo para o deserto também receberá a provisão do Senhor, apontando aqui completamente para o maná que o povo de Israel recebia no deserto. Então, provavelmente, a igreja também estará recebendo uma porção dupla do Espírito Santo. Isso tudo para poder aguentar as pressões e permanecer fiel. Enquanto as 2 testemunhas estarão profetizando, uma parte da igreja estará se quebrantando, uns sendo entregues para mártires, outros apenas pregando o evangelho, mas fazendo um papel mais de quebrantamento e de espera do Senhor.
em tudo nós somos o corpo de Cristo, igreja gloriosa. E não precisamos nos amedrontar. A ansiedade não precisa fazer parte de nossos corações, porque nós cremos que receberemos de Deus uma dupla porção do Espírito Santo de Deus. Assim como Eliseu recebeu de Elias, nós, como igreja, receberemos de Deus, da parte do Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que está sentado no alto e sublime trono. Nós receberemos uma dupla porção do Teu Espírito Santo para podermos guerrear contra principados e potestades malignos, mas fazer ainda coisas maiores do que o próprio Filho de Deus fez quando esteve aqui na terra. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por esta mensagem. Clamamos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, no entendimento das Escrituras. Oh, Pai, no nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e nos conduza, Senhor, à vida eterna. Nos conduza a cada dia a entendermos que não precisamos ter medo em nossos corações, mas precisamos sim ter a certeza e o entendimento de que Deus nos fortalecerá no tempo devido, no tempo determinado. Então nós só precisamos nos manter dependentes do Senhor todos os dias. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo.